E aí pessoal, tudo bem? Continuando nossos vídeos de programação linear avançados, hoje vamos fazer um vídeo diferente. Vamos apresentar o problema de uma cooperativa agrícola que opera 3 fazendas. A ideia aqui vai ser solidificar os conceitos de variáveis compostas e mudar um pouco do escopo, sair do escopo industrial, de fábricas, de siderúrgicas e ir para o escopo da agricultura, gestão de fazendas. Se você quer entender mais sobre modelos de programação linear com variáveis compostas, fique no vídeo até o final. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. O problema de hoje eu tirei do livro Otimização Combinatória e Programação Linear, dos professores Mark Goldbach e Henrique Pacaluna. Uma curiosidade é que o professor Paca foi meu orientador de doutorado. E sobre o problema, vamos lá. Uma cooperativa agrícola opera 3 fazendas que possuem produtividades aproximadamente iguais entre si. A produção total por fazenda depende fundamentalmente da área disponível para o plantio e da água de irrigação. A cooperativa procura diversificar sua produção de modo que vai plantar esse ano 3 tipos de cultura em cada fazenda, a saber, milho, arroz e feijão. Então, qualquer ideia aqui, né? Eu tenho 3 fazendas que estão unidas numa cooperativa e tenho 3 culturas. E em cada fazenda eu posso plantar cada uma das culturas, que é o milho, o arroz e o feijão. E eu tenho que decidir quanto que eu vou plantar em cada fazenda. Mas eu tenho que saber algumas coisas. Por exemplo, cada tipo de cultura demanda por uma certa quantidade de água. Para reduzir o conflito no uso das colheitadeiras, que são alugadas pela cooperativa, estabeleceram-se limites de área de produção dentro de cada tipo de cultura. Para evitar a concorrência entre os cooperados, acordou-se que a proporção de área cultivada seja a mesma para cada uma das fazendas. As tabelas 2.4 e 2.5 resumem os dados tecnológicos. Pede-se a elaboração de um programa de produção que defina a área de cada cultura que será plantada em cada fazenda, de modo a otimizar o lucro total da produção da cooperativa. Então essa que é a ideia. Eu tenho uma cooperativa que opera 3 fazendas. Em cada fazenda ela pode cultivar 3 culturas. E eu vou ter que saber quanto que eu vou plantar de cada cultura em cada fazenda, para maximizar meu lucro. Só que eu tenho algumas informações. Então nas tabelas, quais são? A primeira tabela é da fazenda. Então o que ela fala? Que a fazenda 1 tem uma área total de cultivo de 400 acres e tem 1.800 litros de água disponível. A fazenda 2 já tem 650 acres de área cultivável e tem 2.200 litros de água disponível. E a 3 tem 350 acres de cultivo, de área cultivável, e tem 950 litros de água. A outra tabela fala sobre as culturas. Por exemplo, o milho, ele fala que a área máxima de cultivo é 660 acres de milho, que o consumo de água por litros por acre é 5,5. Cada acre de milho vai consumir 5,5 litros. E o lucro que eu consigo vender esse milho, cada acre, né? Se eu planto um acre, se eu conseguir pegar esse acre e a produção que eu tirar dele, eu vender, eu vou conseguir R$5.000. O arroz já muda. A área máxima que eu posso plantar é 880 acres. Ele gasta menos água, o consumo dele é 4 litros por acre e o lucro vai ser 4.000 por cada acre. Quer dizer, se eu plantar um acre de arroz, eu vou ganhar R$4.000. E isso independe da fazenda. Observe que na questão, ele fala que as fazendas elas têm produtividades parecidas, né? Deve ter o mesmo solo. Então, o que muda é a área que ela tem e a quantidade de água disponível. Mas a terra, né, em si, o solo, ele é muito parecido e não vai influenciar em nada. E por último, o feijão. A área máxima é 400 acres, ele gasta 3,5 litros por acre e o lucro é 1.800. Para fazer um modelo de programação linear, a gente precisa de 3 componentes. Quais são? As variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições. Nesse vídeo, vamos fazer cada uma delas. E primeiramente, quais são as variáveis de decisão? O que eu tenho que saber? O que eu não sei ainda? O que eu quero descobrir? O enunciado da questão já deixa claro. Pede-se um programa de produção que defina quanto de cada cultura será plantado em cada fazenda, de modo a otimizar o lucro. Então ele já diz que eu quero saber quanto de cada cultura, do milho, do arroz e do feijão, eu vou plantar em cada fazenda. E quantas fazendas eu tenho? 3, né? A fazenda 1, a fazenda 2 e a fazenda 3. E quantas culturas eu tenho? 3 também. O milho, o arroz e o feijão. Então, se eu tenho 3 culturas e 3 fazendas, e em cada fazenda eu posso plantar qualquer cultura, então eu vou ter 9 variáveis. Quais são?
O nome da variável, eu posso dar o nome que eu quiser. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou começar com fazenda, o número da fazenda e depois a cultura. Então, por exemplo, F1M. F1M vai me dizer quanto de milho que eu vou plantar na fazenda 1. F1A, quanto de arroz que eu vou plantar na fazenda 1. F1F, quanto de feijão que eu vou plantar na fazenda 1. E observe que esse quanto não é quilos, esse quanto é acres. E vou repetir o mesmo raciocínio para a fazenda 2. Quanto de milho, quanto de arroz e quanto de feijão que eu vou plantar na fazenda 2 e quanto de milho, quanto de arroz, quanto de feijão eu vou plantar na fazenda 3, totalizando as minhas 9 variáveis. Se você está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. É muito importante que você curta o canal, porque aí o algoritmo do YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. E agora a função objetivo. Observe que eu quero o quê? Maximizar ou minimizar. A questão fala em otimizar o lucro. Quando a gente pensa otimizar o lucro, deve ser maximizar. E como é que eu tenho lucro? Vendendo aquelas culturas. E se eu vender a produção de 1 acre de milho, quanto que eu vou ganhar? Observe que a tabela 2.5 fala que eu vou ganhar 5 mil reais. E esses 5 mil reais é independente da fazenda. Então eu vou ganhar 5 mil reais para a fazenda 1, 5 mil reais da fazenda 2 e 5 mil reais da fazenda 3 para o milho. E o arroz? O arroz, eu vou ganhar 4 mil reais se eu plantar 1 acre de arroz na fazenda 1. Vou também ganhar 4 mil reais se eu plantar 1 acre de arroz na fazenda 2. E eu vou ganhar 4 mil reais se eu plantar 1 acre de arroz na fazenda 3. Lembrando, se eu plantar 1 acre eu vou ganhar 4 mil, se eu plantar 10 acres eu vou ganhar 40 mil e assim sucessivamente. E a mesma coisa para o feijão. Cada acre de feijão que eu planto, independente da fazenda, ele vai me gerar um lucro de 1.800. Observe que a função objetiva aqui, eu repito os 5 mil, né? Os 5 mil está repetindo 3 vezes. Por quê? Porque não existe diferença do lucro de feijão, de arroz e de milho por cada fazenda. Se existisse, por exemplo, se eu plantar 1 acre de milho na fazenda 1, eu ganhasse 5 mil reais. E se eu plantasse 1 acre de milho na fazenda 2, que o solo fosse melhor, que tivesse uma região mais rica, e eu vendesse por 5.500, eu mudaria os valores. Mas não é o caso da questão. Nessa questão, o lucro ele é igual para cada fazenda. O que vai mudar vai ser a cultura. E as restrições? Que restrições que eu tenho? Eu tenho uma restrição de área de fazenda. Eu não posso plantar uma fazenda, tanto de milho, tanto de arroz, quanto de trigo, nem somando tudo, mais do que a área disponível na fazenda, não tem sentido. Então eu vou ter o quê? Uma restrição para cada fazenda. Na fazenda 1, eu vou dizer o quê? Qual que é a área cultivável da fazenda 1? 400. E o que eu posso plantar lá tem que ser menor do que 400. E observe o seguinte, esse 400, ele é em acre. As minhas variáveis de decisão, elas são em acre também. Então eu vou somar acre para dar acre. Por quê? Porque o que vai ser na minha primeira restrição? O quanto que eu vou plantar de milho na fazenda 1, quer dizer, quantos acres eu vou plantar de milho na fazenda 1, mais quantos acres eu vou plantar de arroz na fazenda 1, mais quantos acres eu vou plantar de feijão na fazenda 1, tem que ser menor que a área disponível da fazenda 1, que é 400. E eu estou somando acres e a resposta está dando em acre. Isso para a fazenda 1. E para a fazenda 2? É a mesma coisa, só que eu vou substituir o F1 por F2. Então vai ser quanto que eu vou plantar de milho na fazenda 2, mais de arroz na fazenda 2, mais de feijão na fazenda 2, tem que ser menor que a área da fazenda 2, que é 650. E para a fazenda 3, a mesma coisa. Quanto que eu vou plantar de milho nela, mais de arroz nela, mais de feijão nela, tem que ser menor que 350, que é a área disponível que ela tem. Observe aqui que eu tenho 3 restrições, uma para cada fazenda, e observe que em cada restrição a fazenda está fixa e o que está variando é a cultura. O segundo conjunto de restrições é relacionado à água, a água disponível que eu tenho em cada fazenda. Então o que eu vou colocar? Eu vou fazer uma restrição também para cada fazenda. Como é que a fazenda 1 gasta água? Plantando as culturas. Só que a unidade da água é em litros, né? Quantos litros cada fazenda tem? Por exemplo, a fazenda 1 tem 1.800 litros. Só que a unidade que eu tenho na minha variável de decisão não são litros, são acres. Então eu vou ter que transformar esses litros em acres. E como é que eu faço? Eu sei que cada acre de milho gasta 5,5 litros de água. Então se eu plantar
1 acre de milho, eu vou gastar 5,5 litros. Se eu plantar 2 acres de milho, eu vou gastar 11. 5,5 vezes 2. E assim sucessivamente. E como é que eu posso pensar? Observe o seguinte. O 5,5, né, a quantidade de litros que eu vou gastar, ele é litros por acre. Então eu coloco lá, litros dividido por acre. E a minha variável de decisão é acre. Se eu cortar acre com acre, vai sobrar o quê? Litros. Então cada termo desses vai estar expresso em litros. Então eu vou poder somar litros mais litros mais litros, menor ou igual a litros. E quais são os termos que eu vou somar? Por exemplo, o milho, na fazenda 1, ele gasta 5,5 litros de água cada acre de milho que eu planto. Nessa mesma fazenda 1, o arroz gasta 4 e o feijão gasta 3,5 litros. Então é só colocar 5,5 F1M mais 4 F1A mais 3,5 F1F tem que ser menor ou igual a 1.800. Observe então, cada um dos termos, quando eu multiplico litros por acre vezes acre, eu cortando, vai sobrar litros, então eu vou somar litros mais litros mais litros, vai dar menor ou igual a litros. Isso eu estou fazendo para a primeira fazenda, que é a fazenda 1. Para a fazenda 2, é a mesma coisa. Quanto de água que eu gasto se eu plantar um acre de milho na fazenda 2? Também 5,5. Observe que a questão, ela fala que independe da fazenda. O milho vai gastar 5,5, o arroz vai gastar 4 e o feijão vai gastar 3,5 litros por acre. Independe da fazenda. Então eu vou colocar lá 5,5 fazenda 2, milho, mais 4 fazenda 2 arroz, mais 3,5 fazenda 2 feijão, tem que ser menor ou igual à disponibilidade, que é quanto? 2.200. E na fazenda 3 a mesma coisa, 5,5 F3 milho, mais 4 F3 arroz, mais 3,5 F3 feijão, tem que ser menor ou igual à disponibilidade da fazenda 3, que é 950 litros. Então essas são as restrições de água. A outra restrição é sobre a área máxima de cada cultura. Qual que é a ideia aqui, né? A ideia aqui é que, olha, não adianta plantar 1 milhão de acres de milho que eu não vou ter demanda. Então, pensando na demanda que nós temos, basta eu plantar 660 acres de milho, basta eu plantar 880 acres de arroz, que eu vou conseguir vender, e basta plantar 400 acres de feijão, que é o que eu vou conseguir vender. Essa é a ideia geral. Agora é o seguinte, como é que eu transformo isso numa restrição? Eu posso colocar lá, por exemplo, quantas restrições eu vou ter? Eu vou ter 3 restrições, mas agora não é 3, um para cada fazenda, é um para cada cultura. Por exemplo, milho, eu tenho uma área máxima de cultivo de quanto? De 660. Então, o que eu plantar de milho na fazenda 1, mais de milho na fazenda 2, mais de milho na fazenda 3, tem que ser menor do que 660. E o mesmo raciocínio para o arroz. O que eu plantar de arroz na fazenda 1, mais o que eu plantar de arroz na fazenda 2, mais do que eu plantar de arroz na fazenda 3, tem que ser menor do que 880. A mesma coisa para o feijão. O que eu plantar de feijão na fazenda 1, mais de feijão na fazenda 2, mais de feijão na fazenda 3, tem que ser menor ou igual a 400. Observe aqui que, diferente da restrição anterior, não tem nada multiplicando a variável de decisão. Por que não tem nada? Porque o meu termo independente do lado é a área, né? Essa área está em acres e a minha variável está em acre. Se tudo está em acre, eu não preciso me preocupar. Eu estou somando acre com acre e a resposta vai dar em acre. Na questão da água, eu tive que me preocupar porque eram medidas diferentes. Uma era litros e a outra era acre. Observe que nós já usamos todos os números que tinham na questão. Nós usamos área total de cultivo por fazenda, usamos água disponível por fazenda, usamos a área máxima de cultivo por cultura, o consumo de água por cultura e o lucro por cultura. Já que a gente usou todos os números, normalmente numa questão dessas, acabou. Só que nessa questão é diferente. Ainda tem um ponto que está no enunciado que a gente deve observar. O enunciado fala assim, para evitar a concorrência entre os cooperados, acordou-se que a proporção de área cultivada seja a mesma para cada uma das fazendas. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, se eu tenho uma fazenda de 500 acres e eu tenho uma fazenda de 200 acres, se eu plantei 80% na primeira fazenda, eu vou ter que plantar 80% na segunda fazenda, para ficar justo. Para não, por exemplo, a pessoa comprou uma fazenda, gastou mais dinheiro comprando uma fazenda maior e vai usar proporcionalmente menos dessa fazenda na cooperativa. Então a ideia é deixar equânime. Se a fazenda 1 plantou metade da área disponível dela, a fazenda 2 também vai ter que plantar metade. E a fazenda 3 também. E como é que eu faço uma restrição desse tipo? Eu coloco lá
quanto que eu vou plantar de milho na fazenda 1, mais de arroz na fazenda 1, mais de feijão na fazenda 1, sobre a área dela, que é 400, vai ter que ser igual. Quanto que eu vou plantar de milho na fazenda 2, mais arroz na fazenda 2, mais feijão na fazenda 2, sobre a área da fazenda 2, que é 650. Isso tudo igual ao que eu vou plantar de milho na fazenda 3, mais de arroz na fazenda 3, mais de feijão na fazenda 3, dividido por 350, que é a área dela. Então tudo tem que ser igual. E eu coloquei os três numa linha só, mas eu nem precisaria, eu poderia colocar duas linhas. Os dados da fazenda 1 são iguais aos da fazenda 2, e depois colocar que os dados da fazenda 2 são iguais aos da fazenda 3. E por último, eu tenho que falar o seguinte: todas as minhas variáveis vão ser maiores ou iguais a zero. Por que elas vão ser maiores ou iguais a zero e não inteiras? Eu posso plantar meio acre, posso plantar 1,8 acre, não teria problema. Então, o domínio das variáveis, nesse caso, vai ser maior ou igual a zero. Então, esse é o meu modelo de programação linear que resolve esse problema. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E não perca o próximo vídeo, que eu vou mostrar como é que a gente faz o modelo genérico desse problema. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.